Olá pessoal, a gente vai fazer uma versão condensada de algumas notícias importantes dessa semana aqui para a gente conversar, porque o clima está muito frio aqui, eu estou gravando durante a noite e eu estou tentando evitar perder minha voz aí, tá? Então vai ser uma versão muito condensada dos pontos mais importantes. Vamos lá então. Era isso ou não gravar nada? Ah, Vamos deixar a questão da imagem para o final, porque provavelmente é onde a gente vai passar mais tempo. Uh, a gente teve algumas notícias relacionadas às guerras que estão acontecendo. As duas situações estão em andamento, então vai ter mudanças desde o momento que eu gravei até quando vocês assistirem isso, é inevitável, né? A gente vai falar, tá falando um pouquinho aqui da guerra da Rússia contra a Ucrânia e, por tabela, a OTAN, porque a OTAN é que provocou isso tudo. E a guerra do Irã. Bom, eu não, eu não vou entrar aqui nas razões para a guerra da Ucrânia. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Basta ter um conhecimento de história ali da região. Mesmo que você olhe só do fim da Guerra Fria para cá, você vai entender os acordos que foram feitos no fim da Guerra Fria, o fato da OTAN ter desrespeitado esses acordos, enfim, era inevitável a guerra. Mas vamos lá. Houve um ataque pesado da Ucrânia contra uma universidade no território que agora a Rússia está ocupando. A Rússia ocupou dois territórios ali da Ucrânia, que é esqueci o nome dos dois territórios. Eu sei o nome dos dois, mas eu tô cansado, eu tô com frio, eu não vou parar para pensar agora em quais são os dois. Mas um desses dois territórios, ah, em uma universidade lá, o dormitório foi atacado. Não sei agora se foram drones ou algum outro tipo de algum projétil ucraniano, mas eles bombardearam ali, mataram alunos da universidade. E isso provocou uma resposta russa. Para quem não está entendendo por que, que os russos iam bater de volta com força num ataque a um território ocupado, a população ali das regiões que a Rússia ocupou são populações que etnicamente são russas, que o governo ucraniano perseguia, né? Mais uma vez, pode olhar a história da região e você vai ver o que eu estou falando. As pessoas ali eram proibidas de falar russo, porque era uma das línguas que eles usavam ali. Enfim. Uh, então vamos lá. E a Rússia bateu forte em retorno. Atacou Kiev, a capital da Ucrânia, com mísseis de médio alcance, mísseis hipersônicos. É, esqueci o nome do. Tá na ponta da língua o nome do míssil russo. É alguma coisa assim. Mas enfim, mísseis hipersônicos de médio alcance, do tipo que faz a Europa suar frio, porque não dá tempo de responder a nada assim. E até o ponto que eu estou gravando isso, a gente não tem muito mais notícias. Provavelmente a gente vai ver a coisa escalando um pouco. Esse tempo todo a guerra na Ucrânia não parou.
a gente só está dando mais atenção ao Oriente Médio, ali, a questão do Irã, porque o impacto direto nas nossas vidas é maior. Mas vamos lá, a gente tem que ficar atento também, porque isso também tem impacto para a gente. A guerra da Ucrânia provocou aumento em preços de alimentos, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente compra fertilizante russo. E o fertilizante ali aumentou de preço por causa da guerra. O nosso agro, a nossa produção alimentar, seja para consumo interno ou para exportação, depende disso. Então influencia a nossa economia. Uh, Também influencia um pouco o preço do petróleo, se bem que não influenciou muito no começo, porque a Rússia estava com muitas sanções, então a venda de petróleo uh, não estava sendo tão relevante assim. Mas fazer o quê, né? Mas os Estados Unidos removeu as sanções agora durante a guerra do Irã para tentar fazer o preço, para a Rússia vender mais petróleo e fazer o preço do petróleo baixar, porque os Estados Unidos estão desesperados com a caca que eles fizeram, né? Mas isso já é de algum tempo atrás. Bom, vamos lá. Aproveitando, vamos para o Oriente Médio. O, o Irã e os Estados Unidos, segundo fontes aí dos Estados Unidos, New York Times e mais uma outra lá que eu esqueci agora qual era, mas não é muito importante, porque não é nada confirmado, tá? Se fosse alguma coisa confirmada eu daria mais atenção. Pelo menos no momento que eu estou gravando não é nada confirmado. A gente sempre tem que olhar com muita cautela o que vem dos Estados Unidos durante essa guerra, principalmente do que vem do Trump, porque está tendo muita propaganda, muita coisa que a gente vê e depois é mentira. O Trump falava que ele tinha destruído a marinha iraniana, que ele tinha destruído a força aérea iraniana, que ele tinha destruído o Irã completamente, que não sei o que, não sei o que lá. E, no entanto, o conflito continua até agora. De destruição completa para a guerra continuar tem uma grande diferença, né, gente? Então a gente sempre tem que ver com uma cautela extra. A primeira coisa a morrer numa guerra é a verdade. Os dois lados vão puxar a sardinha para o seu lado. Isso é inevitável. Eu não estou dizendo para você confiar completamente em qualquer um numa guerra. Na guerra da Ucrânia com a Rússia, não confie nem no que um lado fala, nem no que o outro fala. Não confie completamente na Ucrânia e nem na Rússia. No que se refere ao Oriente Médio, não confie completamente no Irã, nos Estados Unidos ou em Israel. Mas nesse último caso, Estados Unidos e Israel são os maiores mentirosos. O Trump vive se contradizendo e o Netanyahu ele conta uma coisa para o povo lá dentro de Israel e conta outra nos discursos dele que são para fora. Eles restringiram o acesso da população ali local a informações sobre estragos causados por bombardeiros. Minha língua estava querendo enrolar aí. Desculpa. Deixa eu até tomar um pouquinho d'água aqui. Eu duvido que ajude muito. Cadê minha garrafa de água? Tá aqui. Uma garrafinha térmica que eu tenho com canudinho no topo. Muito boa. Vamos lá. Então, a gente não pode confiar muito nessas coisas.
E, segundo essas fontes, parece que está se chegando a algum acordo entre ambas as partes. Fala-se de um potencial fim da guerra em uns 60 dias, mas isso a gente está falando dos Estados Unidos contra Irã. O Israel não tem intenção de parar, o que complica mais ainda qualquer negociação. Mas os Estados Unidos estão desesperados, porque eles estão vendo que as eleições deles estão chegando. Essa guerra começou ilegal e se tornou ainda mais ilegal, se é que isso é possível, depois que acabou que acabou o período para as operações militares especiais nos Estados Unidos. Eu misturei tudo isso numa coisa só, saiu preso. Talvez porque eu esteja olhando para a imagem aí na tela. Né? Alguém tá fugindo para o Texas porque está com medo de ser preso, né? Mas vamos voltar à questão da guerra. Então, a gente tem essas notícias de que está tentando se chegar a um acordo de paz nos próximos 60 dias, né? Que vai se escalando aos poucos até chegar na paz em 60 dias. Eu acho, de certa forma, duvidoso que a gente tenha verdadeiramente paz, porque o Trump é maluco. Se ele não fosse maluco, ele não teria se metido nessa situação. Ele se deixou levar pelo Netanyahu e começou essa guerra achando que ia ser uma coisa rápida, que nem ele fez com a Venezuela. O Trump continua ameaçando Cuba de invasão. Fez mais alguns movimentos no sentido de fazer discurso em relação a aqueles discursos em relação a tomar a Groenlândia. Então a insanidade dele continua e vai continuar enquanto ele estiver no poder. Tá certo? Não vai ter descanso isso. Por um lado, a guerra no Irã continuar é bom para o mundo todo. Por outro, é ruim. É ruim porque causa esse problema do petróleo, é ruim para o Irã, é ruim para os Estados Unidos, enfim, é desastroso. Mas, por um lado, é bom porque ele não vai conseguir fazer mais nada contra Cuba, contra a Groenlândia, contra o Brasil, contra qualquer outro país, contra a Colômbia, porque ele ameaça todo mundo. A linha de tiro dos Estados Unidos é qualquer um, né? Eles criam guerra no mundo todo e fazer o quê? Só para deixar claro, eu não tenho nada contra o povo americano. Eu tenho vários amigos nascidos e criados nos Estados Unidos, né? O meu problema é o governo americano que é belicista, que é imperialista e atualmente fascista. Tá certo? Eu não culpo o povo pelo que o governo faz. É, da mesma forma que eu entendo que o governo Bolsonaro matou o povo brasileiro, destruiu a nossa reputação mundo afora, né? Derrubou a nossa posição entre as economias globais. O Brasil já chegou a estar, não lembro agora se era sexto ou sétimo no ranking das economias mundiais, lá na primeira sequência de governo Lula lá. O Bolsonaro derrubou a gente para, acho que, 12ª posição.
Então, não tem o que dizer. O governo é uma coisa, o povo é outra. A gente viu o governo Bolsonaro perseguindo indígenas, a gente vê as falas racistas deles. Eu não sou racista, eu sou brasileiro. A maioria dos brasileiros não é racista. Mas tem um povinho que é, como em qualquer lugar. Seja Estados Unidos, seja Brasil, seja qualquer outro país. Quando eu morei na China, eu conheci chineses absolutamente maravilhosos. Mas também tem chinês que não vale nada. Isso se aplica a qualquer povo, seja estadunidense, seja brasileiro, seja chinês, seja russo, seja ucraniano, seja persa, seja, enfim. Eu falo de persa por causa da etnia. Uh, mas também qualquer outra etnia que tenha lá no Irã. É que persa, se eu não me engano, é a maioria lá. Enfim. O único povo que eu faço ressalvas nesse sentido atualmente são os israelenses, porque já saiu pesquisa mostrando que 80% da população está apoiando a guerra. Então, me desculpa, mas aí eu tenho problemas com a população. Mesmo que você queira dizer que essa porcentagem ela foi inflada a esse nível pelos discursos do Netanyahu, 80% ainda assim é muita coisa. Que a gente tire 29, que a gente diga que 25% disso foi causado pelo discurso do Netanyahu, que a gente tire um quarto disso aí, dizendo que foi inflado pelo discurso do Netanyahu. Pessoas que não eram a favor da guerra, mas se tornaram pelos discursos. Isso é 20% a menos, ainda sobra 60% desses 80%, tirando um quarto aí dos 80%, né? Então, ainda assim, é mais da metade. Mesmo a gente sendo generoso e dizendo que não, alguma uma parte aí foi inflada para chegar nesse ponto pela propaganda do Estado. Então, a gente vai ter que esperar para ver como se desenrola essas negociações e a gente vai ter que esperar para ver como que a coisa vai escalar uh, entre Ucrânia e Rússia. Bom, agora vamos para o assunto que está aí na tela para vocês. Essa semana a gente teve algumas notícias bem interessantes. Primeiro vamos falar do Mário Entrei Numa Frias, né? O nome do cara é Mário Frias, mas eu tô brincando. Ele já vem há 2 meses fugindo de intimações. Porque ele sabe que o governo está tentando intimar ele para começar um julgamento, então ele tem evitado a casa dele, tem evitado o escritório dele lá em Brasília, porque é claro, as bestas bolsonaristas elegeram esse jumento e esse jumento mandou dinheiro pro Dudu Bananinha via emendas. Não foi o único, vários políticos bolsonaristas mandaram, né, por meio do tal filme aí. A gente também viu, eu já mostrei para vocês na semana passada, se eu não me engano, o Dudu Bananinha e o Mário Frias tinham assinado um contrato como produtores executivos do filme do Bolsonaro, ou seja, eles controlam a grana. E
processo está na mão do Flávio Dino, que é o processo das emendas. O Mário Frias, em toda a sapiência e sabedoria que ele possui, mesmo fugindo, ele resolveu confrontar o Flávio Dino nas redes sociais. Pagar uma de machão, de fodão, porque estava todo mundo falando que ele estava correndo como um covarde. E aí ele foi pagar lá nas redes sociais para cima do Flávio Dino. O Flávio Dino basicamente falou: considere-se intimado, porque você demonstrou que tem conhecimento do processo. Ai, essa doeu. Ele agora não tem mais como fugir. Ele mostrou que ele estava ciente do processo. Dessa forma, ele está intimado. Ele pode cooperar com o processo por meio da defesa dele. Ele não está ignorante ao processo. Então, o processo pode continuar. É inacreditável como eles conseguem fazer qualquer situação que eles estão envolvidos pior para eles. Né? É impressionante. É impressionante o nível de burrice que esse pessoal tem. É uma coisa fenomenal. Eu falo isso tanto dos políticos quanto dos seguidores, tá? Bom, vamos lá. Uh, então a gente vai ter motivos para dar risada do Mário Frias por um bom tempo aí com julgamento, né? Além disso, nós temos o Flavinho Cagão. O Flavinho Cagão, essa semana, andou falando que ele ia para os Estados Unidos se reunir com o Trump, porque ele tinha acesso ao Trump, que ele ia falar com o Trump, que o Trump ia fazer isso, ia fazer aquilo, e traz, e não sei o que nem o Chaves, né? Desculpa, acabei ofendendo o Chaves com a comparação. Mas é no sentido de mostrar que eles são infantis. O Flávio e o Dudu Bananinha, eles vivem se contradizendo, às vezes no mesmo dia. Tá hilariante essa coisa toda. Se vocês não estão acompanhando, acompanhem, porque tá maravilhoso. Pega as notícias desde que começou a associação do Flávio lá com o Vorcaro por meio daquele áudio do Intercept. Aliás, antes de sair o áudio, teve uma entrevista do Intercept com o Flávio, que o jornalista do Intercept pergunta para o Flávio. Nós estamos fazendo uma reportagem sobre o senhor. Antes da reportagem sair, eu gostaria que o senhor respondesse se o senhor tem alguma coisa a falar sobre a sua ligação com o Vorcaro. Foi alguma coisa nesse sentido que ele falou. E aí o Flavinho Cagão negou ter qualquer relação, disse que o jornalista era um ativista político, acho que chamou ele de comunista, alguma coisa assim, e deu uma risada forçada e saiu andando. Né? Logo depois sai a reportagem do Intercept, que o jornalista do Intercept havia comentado dizendo que estava para sair, com um áudio. E de lá para cá, cada vez é uma versão diferente, todas as versões se contradizem, não só do Flavinho Cagão, do Mário Entrei Numa Frias, do Dudu Bananinha, do Nepo Baby da ditadura, lá o Paulo Figueiredo, todos eles se contradizem. Um enfia o pé na jaca do outro, para não dizer outra coisa, né? Então o Flavinho Cagão veio com essa. Não, que eu vou para os Estados Unidos me reunir com o Trump. Bom, uma
jornalista da Globo estava nos Estados Unidos numa coletiva com um dos assessores do Trump ali para que cuida da agenda do Trump, das reuniões e tudo mais, e ela perguntou se havia alguma coisa agendada com o Flávio Bolsonaro, do Trump com o Flávio Bolsonaro. O cara fala sem dúvida nenhuma, não, não tem nada agendado com o Flávio Bolsonaro. Não que eu achasse a qualquer momento que havia, não, não há. Sempre que o Dudu Bananinha falou que ele teve na Casa Branca, a gente vê as fotos dele do lado de fora da Casa Branca. Os únicos eventos que ele consegue ir são aqueles aos quais que são abertos ao público por um preço elevado e ele paga pela entrada, né? Bom, é, além disso, o, o Flavinho está numa situação que eu já venho falando para vocês há muito tempo. Eu duvido muito que essa candidatura do Flavinho chegue até o final. E mesmo que ele consiga chegar até o final, porque ele cada vez mais está preso à candidatura, se não desestrutura toda a direita brasileira, ele vai fugir do país. Se ele não fugir agora, ele foge assim que ele perder a eleição. Ele arruma as malas e antes dele perder o mandato ele está fora do Brasil, porque atualmente ele é senador. Lembrem-se, quando o Toffoli pegou a relatoria do caso Master, o Flavinho se pirulitou do Brasil para os Estados Unidos urgentemente. Ele parecia até aquelas figuras de desenho animado lá, que nem aquele Rato Ligeirinho ou Papaléguas e tal. Ele correu para os Estados Unidos deixando só a nuvenzinha de fumaça para trás. E ele só voltou para o Brasil mais de um mês depois, quando depois da direita ficar chorando e batendo no Toffoli até não poder mais, e aí eu incluo Globo e vários veículos de imprensa, e o processo passou para a mão do André Mendonça. Só que o que acontece agora? Com essa coisa do dinheiro para o filme do Bolsonaro, ah, foi mandado dinheiro de emenda. Quem é que está com o processo das emendas? É o Flávio Dino. Imagina-se, né? Eu falo imagina-se porque eu não estou ciente de todas as provas, então eu não posso falar isso como certeza. Então, eu estou falando da especulação geral, aí baseado no pouco que a gente sabe. É muito possível que esse filme seja lavagem de dinheiro para sustentar Dudu, para pagar as peripécias antidemocráticas da família nos Estados Unidos. E muito provavelmente também está relacionado a facções criminosas. Porque a gente sabe que fundos relacionados ao Master estavam apareciam na Carbono Oculto, aquela operação que a gente teve, que pegou gente graúda lá da Faria Lima, fazendo lavagem de dinheiro para o crime. Esse processo está na mão do Xandão. Sem falar do processo do Master propriamente dito, que está com o André Mendonça. Eu não espero muito do André Mendonça. Ele vinha forçando a coisa
para tentar proteger a direita, porque você só via vazamentos tentando incriminar o Lulinha. Você não via nada de Flavinho, você não via nada de Ciro Nogueira, você não via nada de Rueda. Todos eles envolvidos no governo Bolsonaro de uma forma ou outra, ou literalmente familiares do Bolsonaro, né? Então, qualquer um desses três processos pode levar à prisão do Flavinho, ao julgamento e prisão do Flavinho. Eu não acho que o Flavinho vai ser preso agora. Mesma coisa o Mário Frias, porque mesmo que fosse feito um julgamento super ultra rápido e não sei o que lá, para prender eles o mais rápido possível, ainda assim o Congresso iria votar, porque é prerrogativa lá do Congresso decidir quando tem um parlamentar preso, seja deputado ou senador, se esse cara vai ficar em cana ou não. Isso é uma vergonha, mas fazer o quê? Eu entendo porque isso foi feito legalmente, né? O Brasil, a Constituição de 88 foi feita saindo da ditadura. A preocupação deles era zelar para que os políticos tivessem a liberdade de se expressar sem serem perseguidos. Mas isso já virou abuso há muito tempo, né? A gente viu eles quase conseguirem proteger os caras que mandaram matar a Marielle, né? Então, vamos lá. Esses processos todos podem pegar o Flavinho, o Mário entrei numa Frias, por outro lado, ele pode ser pego pelo processo que está lá com o Flávio Dino, porque ele encaminhou dinheiro de emendas para isso. Que, aliás, é uma coisa muito engraçada. Os bolsonaristas, eles vivem criticando a Lei Rouanet, dizendo que a Lei Rouanet sustenta a, a, o, as acusações que eles fazem ali contra o PT. A Lei Rouanet não é dinheiro público. A Lei Rouanet é dinheiro privado. O governo não te dá dinheiro quando você faz um pedido para algum projeto via Lei Rouanet. O governo oferece alguns descontos em imposto de renda baseado nas doações que você consegue da iniciativa privada. Ou seja, é um incentivo para a iniciativa privada fazer aquela doação para aquele projeto. A empresa ia gastar ou a pessoa física iria gastar aquele dinheiro com imposto de renda da mesma forma que vai gastar com a doação. Só que ela pode, em vez de pagar diretamente para o governo uma parte desse imposto, ela doa para a Lei Rouanet, para aquele projeto da Lei Rouanet, que tem que ser tudo bem elaborado, tá tudo no papel bonitinho e tal, seguindo a lei. E essa pessoa ou essa empresa não só recebe esse desconto que é equivalente à doação, mas recebe um nome na divulgação ali do projeto. Né? Digamos se for um curta-metragem, porque longa-metragem não pode receber dinheiro da Lei Rouanet. Se for um curta-metragem, você vai ter o nome e o logo da empresa lá nos créditos. Se for um projeto numa comunidade, vai ter um nome ali nos banners, na divulgação ali
no local vai ter o nome da empresa da pessoa que fez a doação. Então, há uma contrapartida no sentido de publicidade, né, uma publicidade positiva para aquela pessoa, para aquela empresa que está fazendo a doação. Mas eles criticam a Lei Rouanet, só que eles mandam dinheiro público para os amiguchos deles. Né? O Mário Frias mandou de verba pública, ele, a Bia Kicis, vários outros aí, mandaram verba pública, não só verba do governo federal, mas de estados, de prefeituras, enfim. Foi enfiado muito dinheiro público nesse negócio do Banco Master. Isso diretamente. Indiretamente, por via do Master depositar nessas contas aí que estão sustentando o do Bananinha e as atividades ilegais dele contra o judiciário brasileiro e contra o Brasil, por baixo dos panos ainda mais. E a gente sabe disso porque a gente tem um áudio do Flavinho pedindo dinheiro. A gente tem a assinatura do Bananinha no contrato dizendo que ele é produtor executivo. Produtor executivo que é quem financia o filme, né? Em troca do financiamento, a pessoa recebe esse crédito como produtor executivo e esses normalmente se ocupam de organizar o lado financeiro da coisa. Então, a gente tem a assinatura do Mário Entrei Numa Frias e do Bananinha no contrato. A gente tem a voz do Flavinho. A coisa está ficando feia para eles. Mas não para por aí. A gente sabe também que o Flavinho tem toda aquela coisa da rachadinha. A gente sabe que o governo do Rio de Janeiro estava infiltrado até o topo por facções criminosas. Né? A gente tem aquele comando que opera lá no Rio de Janeiro, a gente tem as milícias. E a gente sabe que eles estavam todos infiltrados no governo do Rio de Janeiro. A gente viu políticos do Rio sendo presos por conexão com facção criminosa. O Flavinho, ele estava sendo protegido até então, até caiu a casa lá no Rio de Janeiro, de investigações sobre as rachadinhas, sobre as atividades dele na época ali do Rio de Janeiro. Como eu disse, a casa caiu lá. Cedo ou tarde, essas coisas vão vir à tona também. O Flavinho sabe disso. Houve também uma implosão da campanha do Flavinho, que algumas pessoas se demitiram, outras foram demitidas ali da questão de publicidade e propaganda da campanha. Eu imagino que os que se demitiram foi por mais absoluto a mais absoluta frustração e raiva porque as pessoas são, querendo ou não falando de posições ideológicas desse ou daquele aí, vamos assumir que a pessoa estava fazendo aquilo porque ela era uma profissional. Eu não quero jogar ninguém no fogo sem saber qual é o posicionamento real da pessoa. Então vamos dizer que a pessoa estava fazendo o serviço para qual ela foi contratada, não por motivação política, podia ser apenas por uma questão de profissionalismo. Digamos que seja esse o caso. A pessoa constrói uma estratégia inteira. Flavinho Bolsonaro não avisou a campanha de forma alguma sobre as cacas na qual ele estava envolvido. Então eles não tinham uma estratégia para lidar com qualquer coisa relacionada que aparecesse.
Isso implodiu a estratégia da campanha. Um profissional sério numa situação dessa, estou assumindo que a pessoa que estava lá era um profissional sério. Se é ou não, eu não sei. Eu estou sendo generoso. Assumindo que fosse o caso. A pessoa vê o trabalho de meses sendo detonado em questão de dias por uma sucessão de mentiras infantis. Você vai querer, como profissional, o seu nome associado a isso? É claro que não. Isso aí é coisa que vai ficar por anos atrelado, se não pela vida profissional inteira da pessoa. Ah, aquele cara é o que fez a campanha que o político não parava de mentir a respeito das falcatruas dele ali e foi um desastre total. Ah, a culpa é daquele cara que estava fazendo a campanha. Não soube lidar com a crise. Entende? Então, assumindo que as pessoas que trabalhavam para a campanha do Flavinho eram profissionais e não faziam isso por ideologia, essas pessoas não querem estar lá. Claro que deve ter um ou outro aí que estava lá por fanatismo. E aí o Flavinho, irritado com a queda aí nas pesquisas, despediu um monte de gente. É claro isso. Mas eu não, algumas pessoas estão especulando que a Michelle vai ser colocada no lugar do Flavinho. Eu duvido muito, porque a gente já está no. Ela tecnicamente pode se tornar a candidata, eles podem largar o Flavinho e colocar ela lá, mas a família não quer a Michelle lá. A família vai bombardear a Michelle. E a Michelle tem muito esqueleto no armário também. Se eles notarem que a Michelle vai ficar no lugar do Flavinho, eles vão bombardear ela de tudo quanto é jeito. Eles já bombardearam ela quando ela começou a ganhar um pouquinho de força. Por eles, eu estou falando dos filhos do Bolsonaro, do Nepo Baby da ditadura, o Paulo Figueiredo e outros aliados aí da família. Ah, mais uma coisa. Durante a semana também a gente teve uma cena maravilhosa do Flavinho dando uma coletiva de imprensa e o Sérgio Moro parado ali no meio dos poucos políticos que estavam ainda apoiando o Flavinho. E você vê o Sérgio Moro com um olhar distante e você quase consegue ver o balãozinho de pensamento vindo do traseiro dele, porque ele não pensa com o cérebro. Se ele pensasse com o cérebro, a sentença dele teria feito algum sentido. Não tem evidência naquela sentença dele, logo ele não pensa com o cérebro. O Moro também é o cara que não sabe diferenciar o Pequeno Príncipe do príncipe. O príncipe é de Maquiavel, o Pequeno Príncipe é de Saint-Exupéry. Né? O Pequeno Príncipe é o menino que vive num planetinha pequenininho com a rosa dele e ele sai para viajar por vários planetas aí, sendo levado por pombos. É uma história infantil, comovente. Imagino que todos vocês tenham lido já em algum momento. Se vocês não tiveram essa oportunidade, tem filme do Pequeno Príncipe, tem desenho animado e tem o livro. O livro é curtinho, o filme é bom, os desenhos animados tem várias versões. Eu assisti pelo menos umas duas que eram boas. É... Então, se vocês puderem,
dediquem um tempinho porque é uma história muito bacana. Ensina pra gente sobre humanidade, a história do Pequeno Príncipe. E O Príncipe de Maquiavel é uma história sobre como governar. É da onde vem a palavra maquiavélico, o que ah, é, é exatamente o que o Maquiavel não queria. Ele não estava tentando fazer um guia de como ser uma pessoa má, mas dependendo de como você interpreta o que está no Príncipe de Maquiavel, você consegue usar a obra para sustentar algumas coisas, uma forma de governo bem complicada. Mas esse não era o objetivo do Maquiavel, tá? Então é um pouco de sacanagem histórica a palavra maquiavélico. Mas enfim, procurem no YouTube a coletiva de imprensa que eu estou falando, que o Moro está com um olhar distante. Você vê que ele está pensando nas escolhas que ele fez na vida. Ele deve estar pensando, dependendo como a coisa seguir, eu vou acabar em cana. Por que eu fui entrar no barco bolsonarista e provocar essa briga toda, provocar esse negócio todo? Como eu pude me deixar ficar cego pela ambição? Agora eu tô ferrado. A bonança durou só alguns anos e eu tô correndo o risco de ir em cana. É esse o tipo de olhar que está na carinha dele. Um olhar distante, que você vê que o cara está derrotado, né? Então é ótimo, faz um bem para a alma. Como dizem os alemães, a minha pronúncia de alemão não é perfeita, a Schadenfreude, né? Que é o sentimento de alegria com o sofrimento alheio. Quando alguma pessoa faz alguma coisa que leva ela a sofrer e você sente alegria de ver aquilo porque aquela pessoa é uma pessoa má, uma pessoa que fez alguma coisa má para você, enfim. E aí você vê essa pessoa má se dando mal e aquilo alegra o seu coração. Pois esse é o sentimento e é muito engraçado, gente, muito engraçado. Procurem, vale a pena. Vale tanto a pena quanto o Flavinho se borrando no debate da Prefeitura do Rio de Janeiro. Também está no YouTube, tá? Enfim, uma última coisa que eu acabei de lembrar, isso é de algumas semanas atrás, a Michele Bolsonaro tinha feito uma declaração dizendo que o marido dela não vai estar lá quando ela for idosa, dizendo que o Bolsonaro vai morrer, né? Que ela precisa agora cuidar das escaras do marido dela. Escaras. Escaras. Escara é coisa para alguém que fica de cama, que não consegue se movimentar. Escaras. Sério, minha filha? Tenha paciência. A gente viu o vídeo do Bolsonaro sentado brincando com o cachorro. Ele não era um cara preso num leito. As imagens que eu falei, se eu não me engano, foram da Globo, com o drone, da casa do Bolsonaro, quando ele saiu da Papudinha, que o Moraes mandou ele de volta para casa ali para ficar um tempinho em casa. Então, é relativamente recente. E você vem me falar em escara, minha filha? Tenha paciência, né?
Tenha paciência. Mas é tudo que eles fazem é mentir. Mentir sobre isso, mentir sobre aquilo. Só que toda essa coisa dessas mentiras do tadinho do Bolsonaro, tá doentinho o Bolsonaro, coitadinho dele, olha o que estão fazendo com ele. Matou o Bolsonaro politicamente. Ninguém vai voltar a votar em Jair. Jair já era, porque as pessoas veem ele como um fraco. E logo, logo, o resto da família vai em cana porque tem muita porcaria deles por vir. Certamente. Flavinho, a gente sabe dessa. Flavinho e do Bananinha, a gente sabe dessas coisas que eu acabei de falar. E o tal do Jair Renan também teve envolvido em algumas coisas, eu não estou muito ciente dos rolos dele. É, e tendo em vista os irmãos aí e a insanidade do discurso do Carlos Bolsonaro, ele também deve ter coisa. Eu acho que a única pessoa naquela família que até o momento escapa é a filha, porque ainda é menor de idade. Mas eu não digo nada se daqui a alguns anos ela não decidir entrar para a política. Não digo nada. Tudo depende de como vai estar a família daqui a alguns anos. Bom, uh, se eu for chutar, eu imagino que Flavinho e Dudu Bananinha vão estar ou em cana ou presos nos Estados Unidos, né, sem uh, poder voltar para o Brasil, exilados pela fuga. O dinheiro deles vai se esgotar. A gente sabe que o Dudu Bananinha gastou dinheiro pagando para surfar em piscinas artificiais nas viagens dele. A gente sabe que ele pagou jantares caríssimos, que eles vão em rodeios, que viajam para cá e para lá nos Estados Unidos e para fora dos Estados Unidos. A esposa dele é uma psicóloga que não tem renome, ela não tem como sustentar esse estilo de vida. Dudu Bananinha tem as contas bloqueadas por causa das tretas que ele causou aí. Então, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E a gente está vendo de onde está vindo agora. Está vindo de emenda, está vindo do Master, que recebia dinheiro público. Então, é isso aí. Eu acho que Flavinho vai levar a candidatura adiante, porque ele não tem escolha. Abandonar a candidatura significa desistir do futuro político da família, porque eles perdem o controle da direita. E os outros políticos da direita, mas eles adoram dinheiro, né? Então combina. Da direita estão de olho nesse espólio. Os Bolsonaro não podem abrir mão da candidatura para uma outra pessoa. O objetivo do Bananinha e do Flavinho é, mesmo se eles perderem, manter o controle do rebanho para que eles tenham ainda uma influência, para que no futuro eles tentem ganhar alguma coisa em cima disso. Se eles perderem o controle do rebanho, eles perderam tudo. Flavinho perdendo, vai fugir antes do fim do mandato. E essa é a minha previsão baseada no que a gente viu até agora. Ah, mas como você sabe que ele vai fugir? Ele vai fugir porque Dudu Bananinha fugiu. Ele vai fugir porque Jair fugia. Jair fugiu para os Estados Unidos. Jair fugiu para a embaixada. Eles são uma família de cagões.
O Flavinho Bolsonaro não teve constituição mental para lidar com o debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não que debate público ao vivo para um cargo de uma cidade grande como o Rio de Janeiro não seja estressante. É. Mas quando o cara está falando em ser presidente, ele está falando em lutar pela soberania de um país, porque eles dizem que fazem isso pela soberania do Brasil, mas na verdade eles são entreguistas. A gente viu o discurso do Flavinho na CEPAC lá, aquele congresso da extrema-direita, dizendo que iria entregar tudo para os Estados Unidos, que as nossas riquezas são a solução dos problemas norte-americanos, estadunidenses. Pois é. Ele não tem a fibra, a constituição psicológica para agir como um homem de verdade, como uma pessoa madura. Quando eu falo em verdade associado a gênero, seja homem ou mulher, não é sobre uma questão biológica, é sobre a constituição psicológica, moral e ética, a fibra da pessoa, se a pessoa é capaz de sustentar a posição dela ou ela vai se curvar a qualquer pressão externa. E a gente sabe que o Flavinho é do grupo que se curva, né? Que a família Bolsonaro é assim. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abração. Eu encerro aqui com o meu usual vida longa e próspera. Até mais.